Preço importa ao investir em ações? Vale a mesma pena a gente comprar ações baratas ou é melhor comprar ações de boas empresas? Margem de segurança é algo importante para investir ou não? O que traz mais rentabilidade e o que traz menos risco? Isso é que você vai aprender nesse nosso vídeo de hoje, que é uma abordagem completa e profunda sobre como encontrar ações baratas com alta margem de segurança e, mais do que isso, por que focar nesse tipo de ação? Antes de eu explicar qualquer coisa sobre esse tema, eu quero que você me diga, manda aqui embaixo, se você sabe o que é margem de segurança, qual ação hoje tem a maior margem de segurança? Manda aqui embaixo nos comentários se você sabe o que significa isso. Se você não sabe o que significa isso, eu vou te explicar. Fica tranquilo, fica tranquila. Mas o fato é que a gente vê muita euforia acontecendo na bolsa. Quando as ações estão valorizando todas meio juntas, as pessoas acreditam que é só investir em qualquer ação que o negócio vai rentabilizar, que agora é o momento, é o ciclo de alta das ações e por isso vai dar certo, mas não é bem assim. E por mais que não seja bem assim, tem um outro ponto, não é só sobre o ponto de rentabilidade, é sobre o ponto de risco também. Quando você pensa em possibilidade de perder dinheiro, essa é uma possibilidade real quando você investe de qualquer jeito, sem fazer uma análise concreta, uma análise profunda. O que eu vou te mostrar aqui são alguns indicadores, inclusive, que você deve analisar antes de investir em ações. Mas o que é margem de segurança? Para responder essa pergunta, eu preciso te fazer outra pergunta antes. Mas vamos devagar, tá? Devagar e na direção correta. O que é que faz o preço de uma ação subir? O que é que faz o preço de uma ação valorizar? Pergunta número 1. Pergunta número 2. O que faz uma empresa aumentar o volume de dividendos que ela distribui? A resposta é a mesma. Vamos lá? O que faz? Se você sabe, você pode colocar aqui embaixo nos comentários. Primeiro, o que faz o preço de uma ação valorizar consistentemente e não uma mera especulação de curto prazo? E 2, o que faz uma empresa conseguir aumentar os seus dividendos? A resposta é básica e simples, o aumento do lucro da empresa. Ponto. E o que faz com que o lucro da empresa aumente? O que faz com que o lucro da empresa aumente no curto prazo? Basicamente, é difícil algo acontecer no curto prazo, mas é uma consistência de acertos operacionais que vão fazer com que a empresa consiga aumentar o seu lucro. Mas o que faz o preço de uma ação valorizar no curto prazo? Especulação, qualquer coisa, qualquer manchete, qualquer notícia, mas com consistência, com previsibilidade, é o aumento do lucro da empresa. Para te comprovar isso, e a gente vai chegar na margem de segurança, dá uma olhada aqui na minha tela agora. Banco do Brasil, vamos dar uma olhada na dinâmica do preço e do lucro do Banco do Brasil? Eu gosto desse site aqui chamado Investidor 10, tá? Onde a gente pode, tem um gráfico aqui onde a gente pode olhar claramente o que acontece com o lucro do Banco do Brasil com o passar do tempo. Claro que passamos por ciclos, sem dúvida nenhuma, mas qual é a direção do lucro que a gente pode ver pela linha verde, né? Dá até para ocultar aqui a cotação, o preço da ação. A gente vê o lucro expandindo. Então o que é natural acontecer com o preço? O preço vai atrás. Aos seus trancos e barrancos, nos solavancos, o preço vai atrás. Vamos dar uma olhada agora na Sanepar, outra empresa. Por que eu estou mostrando essas empresas aqui? Banco do Brasil, falei muito para você que me acompanha aí há 2 anos, até 2021 eu falava muito do Banco do Brasil. A partir de 2022 começou a se materializar, aquilo que eu falava bastante 2020 e 2021. E a gente tirou um pouco de atenção, gravei um vídeo sobre o Banco do Brasil, acho que no final de 2022, falando que eu continuaria investindo em 2023, mesmo sabendo dos riscos e tudo mais. E o negócio vem performando muito bem. Por que eu estou falando sobre Sanepar? Porque a partir de 2022, depois que eu parei de falar de Banco do Brasil, já tinha começado a valorização, falei sobre Sanepar que estava jogada às traças. E ano passado, Sanepar, pode pesquisar em vídeos anteriores aí, Sanepar quase dobrou, né, de preço. Mas o que acontece? A gente consegue perceber claramente que o lucro, subindo com o passar do tempo, faz com que o preço da ação aumente com o passar do tempo. E olha aqui. Aqui a gente vê a receita aumentando, o lucro aumentando, então tudo é redondinho, tá? Quando eu olho para uma outra ação aqui, vamos pensar aqui em B3, né? A ação da B3. Se eu for pegar o mesmo, que é a nossa bolsa de valores, tá? Se eu for pegar a mesma lógica, ó, o lucro da empresa subindo faz com que o preço da ação siga esse rumo, faz com que o preço da ação vá atrás. Então aqui está mais que comprovado por A mais B que o que faz o preço, o que faz o preço de uma ação valorizar é justamente o aumento do lucro da empresa. Então entroniza isso.
Foca nisso, que isso é o mais importante. E por que que o aumento do lucro faz... Já vamos chegar na margem de segurança. Por que que o aumento do lucro faz com que a ação valorize? Porque você tem um certo patrimônio. Aquela empresa tem um certo patrimônio. Se ela expande o lucro com aquele mesmo patrimônio, o que acontece? A empresa é mais lucrativa, ela é mais valiosa, né? Se você tem uma galinha, vamos pegar um exemplo claro aqui. Você tem uma galinha que dá um ovo por dia e tem uma outra galinha que dá 2 ovos por dia, quanto vale a galinha que dá 2 ovos por dia? Claro que o dobro, né? Porque ela gera o dobro de frutos. E você está interessado nos frutos. Pode ser os frutos vindos dos dividendos, pode ser os frutos vindos da valorização das ações. Tá? Aqui eu estou te mostrando de uma forma lúdica, simples, que o preço aumenta à medida que o lucro sobe. Porque o dividendo, a empresa pode diminuir a quantidade de dividendo que ela vai distribuir, né? O lucro pode aumentar, mas a empresa pode diminuir o dividendo caso ela queira. Tá? Então, só para ficar mais lúdico, eu te mostro a valorização das ações. Então, faz sentido. Quanto mais lucro algo dá, mais valioso aquilo é. Então, no longo prazo, à medida que o lucro de uma empresa sobe, o preço da ação vai atrás. Só que agora eu quero te mostrar sobre a margem de segurança. A margem de segurança, que é justamente o espaço entre essas duas linhas. Presta bem atenção, o espaço entre essas duas linhas. Perceba, quando a gente viu aqui a ação do Banco do Brasil, ela veio em 2009, expandiu o seu lucro, aumentou o seu lucro, depois teve uma queda em 2013, depois 2014 expandiu o seu lucro até 2016 e além. Então teve uma pequena oscilação aqui em 2013. O que aconteceu com o preço da ação que você vê pela linha marrom? O preço da ação caiu absurdamente, certo? Enquanto o lucro da empresa estava expandindo, passando por um ciclo, mas estava expandindo. O que é esse espaço entre essas duas linhas? Esse espaço é justamente uma forma da gente medir a margem de segurança. Por quê? Se você vê uma empresa que está aumentando o seu lucro, mas o preço da ação está desvalorizando, significa que a empresa está melhorando, significa que a empresa está se tornando mais valiosa, só que o preço dela está caindo. Ou seja, o que é isso aqui? Uma distorção de preço. Então, a distância entre a linha marrom, nesse meu exemplo, e a linha verde é justamente a margem de segurança. Isso aqui é uma margem de segurança positiva. E você percebe que se o lucro da empresa está expandindo, o preço da ação caiu, mas logo esse preço volta para pegar esse mesmo prumo, essa mesma direção do lucro da empresa. Depois, olha que interessante, a gente viu uma outra dinâmica. A gente viu o preço disparando muito acima do lucro da empresa. Então é natural que aqui você tenha o quê? Se aqui você tinha uma margem de segurança positiva, ou seja, o seu investimento tinha um nível de segurança muito elevado, porque o lucro subia mais do que o preço. Então, esse preço tem que subir para acompanhar o lucro, ou o lucro tem que cair para acompanhar o preço. Mas aí depende dos outros critérios de análise. Aqui a gente viu o contrário, a margem de segurança ficando negativa para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil valorizou demais frente ao lucro que ele gerava naquela época. E aqui a gente teve uma margem de segurança negativa. Logo na sequência, o que aconteceu? Naturalmente, isso acontece de tempos em tempos. Se o lucro não acompanha o preço vai acompanhar o lucro. E a gente vê o preço da ação despencando. Tá? Isso aconteceu aqui até 2021. Só que o lucro da empresa passou por um solavanco em 2020 e continuou expandindo. E de novo abriu a margem de segurança positiva, por isso que eu falava bastante do Banco do Brasil aqui, nesse período. Certo? E aí o que acontece hoje? A gente vê a ação valorizando pra caramba. Você pode ignorar um aviso importante. Ignore por enquanto esse dado de 2023. Olhe para 2022 e últimos 12 meses. Por quê? Porque ainda falta aqui o resultado do último trimestre de 2023. Tá? Então a gente vê claramente que o lucro subiu e o preço agora sim acompanhou. Agora estamos com uma margem de segurança praticamente zerada em Banco do Brasil. Vamos dar uma olhadinha na dinâmica das outras empresas para vocês verem como isso funciona para qualquer empresa, para qualquer ação, tá? E vocês vão ver na prática uma forma muito simples de vocês verem uma ação, se ela tem margem de segurança ou não. Vamos pegar o exemplo aqui da Sanepar. Olha só, Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, né? A gente tem aqui lucros crescentes ano após ano, mas a gente também tem ciclos na cotação, né? Então olha só, aqui a gente viu uma margem de segurança negativa, aqui foi positivo, o preço da ação disparou muito acima do aumento do lucro, aqui a gente teve uma margem de segurança negativa, o preço da ação despencou, aqui se abriu uma margem de segurança positiva, o preço da ação subiu, além da conta, margem de segurança negativa, o preço despencou, margem de segurança positiva, vocês conseguem ver? Margem de segurança negativa, o preço despencou e ainda hoje, ó, lembrem que eu comentei para ignorar o dado 2023, porque ele está contando só 9 meses.
Esse lucro ele cresceu assim, ó. Então ainda hoje nós temos margem de segurança na Sanepar, tá? Margem de segurança maior do que nós temos, por exemplo, no Banco do Brasil, tá? Então ainda estamos num período de margem de segurança. Vocês conseguem perceber? Se tem margem de segurança positiva, o que acontece? O preço da ação deve subir. Se tem uma margem de segurança negativa, o preço da ação deve desvalorizar. Isso é uma regra? Isso sempre vai acontecer? Não, gente. Isso aqui é uma margem de segurança que você tem. É um nível de como é que eu posso separar em uma expressão? É o nível de risco em relação ao retorno potencial que você tem. Então, se você tem uma grande margem de segurança, uma margem de segurança positiva, né? Por que eu enchi o saco em 2022 sobre Sanepar? Olha a distância que estava isso daqui. Olha a distância. Agora a distância é bem menor. Mas olha a distância que estava. Era muito grande. Então, você tem um retorno potencial ponderado ao risco muito melhor. Então, uma relação risco-retorno muito mais favorável, né? Vamos dar uma olhada na B3. Ó, B3, a gente viu aqui, ó, por alguns anos, e aí tem que entender o ciclo da empresa também. Mas a gente vê aqui que por alguns anos a Bolsa de Valores ela foi deixada às traças. Por quê? Porque a taxa de juros estava muito alta no Brasil, né? E aí o preço da ação ficou para trás, o lucro da empresa começou a expandir, veio expandindo pouco a pouco, nada muito volumoso, e a gente tinha uma margem de segurança positiva aqui. Quem aproveitou isso daqui viu o preço da ação disparar, margem de segurança virou negativa, a ação despencou, margem de segurança ficou positiva e até hoje é positiva. Relembrando, ignore o dado de 2023. Por que eu estou mostrando a B3 aqui? Porque B3 é uma ação que eu coloquei no vídeo desse ano. Todo final de ano ou início de ano eu coloco 5 ações que eu vou investir no ano tal. E eu explico por que eu vou investir nessas ações, qual a tese e tudo mais. E uma das ações que eu comentei nesse vídeo desse ano foi a B3. E olha aqui, a gente ainda tem uma margem de segurança positiva. Ela chegou no fundo do poço, voltou, veio valorizando, mas ainda tem um longo espaço que é maior que Sanepar, que é maior ainda que o espaço de Banco do Brasil. Mas você entendeu essa dinâmica, né? O preço da ação acompanha o lucro, só que nessa jornada, nesse caminho, a gente tem períodos com margem de segurança positiva ou negativa. Quando o preço da ação cai e o lucro sobe, abre uma margem de segurança positiva. Quando o preço da ação sobe, mas o lucro sobe mais ainda, a gente tem uma margem de segurança positiva. Então não tem que o preço cair, né? Muita gente investe assim, vamos ver o que caiu, o que desvalorizou, vou focar em investir no que caiu. Não necessariamente. Se o lucro subiu e o preço da ação ficou parado, claramente você tem que ter uma margem de segurança. Talvez maior do que o de uma ação que caiu porque o lucro caiu junto. Então não confunda as coisas, tá? Então você precisa focar justamente em investir em empresas que tenham margem de segurança. E um site que você pode usar para isso é justamente o que eu te mostrei agora, que é o Investidor 10. Tá? Qual é a principal vantagem que a margem de segurança vai te dar? Não é uma assertividade de que essa ação vai disparar agora. Embora, em muitos casos, isso aconteça. Por quê? Porque tem uma margem de segurança muito grande? Sim, porque o preço da ação está castigado, porque o preço da ação está baixo. Mas a maior vantagem mesmo que você tem é que nos momentos em que a empresa passar por um momento ruim, principalmente uma empresa que não faz parte de um setor perene, se você investe em empresas que não fazem parte de um setor mais perene, elas passam por ciclos. Então pega uma empresa de vestuário, por exemplo, né? Se você tem uma empresa que tem uma margem de segurança positiva, o preço da ação não desaba. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu com as lojas Renner. Olha só, estou pegando aqui o lucro versus cotação da lojas Renner. E a gente viu o que aconteceu. Ó. Por algum tempo, alguns anos, o lucro da empresa ele subia mais do que o preço da ação. Aí em 2019 a gente teve um boom, de 2018 para 2019 a gente viu o preço da ação valorizar absurdamente, né? De 35 para mais de 50 reais. E o lucro aumentou ligeiramente. Depois a gente teve uma queda, 2020, depois tivemos aqui um impacto dessas empresas aí, Shopee, Shein, etc e tal. Só que o lucro não caiu tanto. Abra um olho, tá? Para quem gosta de ser um pouco mais, um setor um pouco menos perene, olha aqui, ó, ignora esse dado que é 2023. O lucro da Renner, sem dúvida nenhuma não, né? A gente não pode afirmar que ele vai cair, mas ele pode cair um pouquinho de 2022 para 2023. Só que o preço está tão esmagado que se abriu uma margem de segurança aqui. O que aconteceria, e olha o que aconteceu, né? Como a gente estava com margem de segurança negativa aqui, uma queda no lucro fez com que o preço despencasse. Se eu tenho uma margem de segurança positiva,
Uma queda no lucro não impacta tanto. Uma queda no lucro da empresa não faz o preço despencar porque a ação já está barata. Aqui a grande importância de investir em ações baratas, que são justamente aquelas ações que têm margem de segurança. Então você não passaria por essa tristeza aqui de ver um negócio simplesmente despencando de preço, porque teria margem de segurança. Então o foco é justamente você conseguir ter mais segurança no investimento, você investir em ações que tenham mais resultado, mais lucro do que valorização nas ações, porque é justamente uma oportunidade que você quer capturar, e ao mesmo tempo, ao invés de aumentar o seu potencial de rentabilidade, quer dizer, além de aumentar o seu potencial de rentabilidade, você também quer controlar a queda nos seus investimentos. Por quê? Patrimônio importa, queridos. Você pode focar em dividendos, sem dúvida nenhuma, mas patrimônio também importa. Tem um filho com câncer que precisa de um tratamento alternativo, que precisa fazer uma doença específica. Ontem mesmo, ou foi hoje, a gente estava olhando, eu sigo um seminarista no Instagram que tem câncer, e ele postou nos stories dele a história de uma menina que tem APLV, que é alergia à proteína do leite, alguma coisa assim, não sei o que é o V, leite de vaca, né? E ela não pode morar na casa que ela mora hoje porque já teve vários outros moradores, né? E a família não tem dinheiro para comprar um imóvel específico, eles têm um terreno, mas não tem dinheiro para comprar um imóvel, e eles precisam morar em um local, porque a alergia é muito severa, eles precisam morar em um local que olha o nível de detalhe que eu estou dando, em um local novo, né? Que não tenha sido habitado por ninguém, mas na cidade deles, eles não têm nenhum imóvel para alugar que seja um imóvel novo. Então olha só, tem essa menina que tem essa alergia à proteína do leite de vaca e a família precisa de patrimônio. No caso deles, eles não têm patrimônio, né? Eles tinham terreno e aí estão juntando doação e tal para comprar um imóvel, que eles acharam imóvel, um preço bom e tal, e aí estão pedindo doação. Esse é o sinal de que patrimônio importa. No caso deles, não são investidores. Mas imagina se você tem um filho, uma filha, sei lá, um neto, uma neta, um sobrinho, alguém da sua família, e acontece um caso como esse, e você está passando por um momento de queda na bolsa, que geralmente é um momento de mais dificuldade. Se você tem um negócio próprio, se você não é concursado, se você é funcionário de uma empresa privada, você pode ser demitido justamente quando as suas ações estão desvalorizando pra caramba. Então você precisa ter margem de segurança, porque não é só dividendo que importa, exceto se você tiver bilhão na conta. Se você tiver bilhão na conta, eu acho que você não vai se preocupar muito com patrimônio, porque aí só o volume de dividendos que vem já é o patrimônio de muita gente. Ou já é o patrimônio que é o sonho de muita gente. Talvez os dividendos de alguns dias. Mas se você não tem bilhões na sua conta, você tem que se importar com o patrimônio também. Por isso que eu falo sobre ações, por isso que eu falo sobre margem de segurança. Então, preocupe-se também com o patrimônio e não apenas com os dividendos, exceto se você chegar nesse patamar do bilhão. Chegou no patamar do bilhão, aí pode esquecer, tá? E mais do que te comentar sobre isso, mostrar alguns casos, eu resolvi pegar aqui e trazer para vocês. Depois eu vou passar indicadores mais objetivos para analisar isso. Mas eu trouxe aqui para vocês alguns estudos feitos no Brasil e no exterior para comprovar como a renda, mais do que reduzir o risco, a rentabilidade é muito maior quando você foca em investir em ações com alta margem de segurança. Dá uma olhada aqui, ó, nesse PDF. Então peguei aqui, tá? Nesse PDF você pode ver que é um tema, né? É um artigo, uma abordagem sistemática para Value Investing na Bolsa Brasileira, Alexia Pimentel. O que é o Value Investing? É um investimento em valor, é justamente você comprar ações baratas, que não quer dizer que tenha o preço baixo, os indicadores de preço são baixos, são coisas completamente diferentes. Uma ação de R$50 pode ser mais barata que uma ação de R$5. Você vai entender mais para frente isso. Feito pela Alexia Pimentel, que é um projeto de graduação apresentado ao curso de Engenharia de Produção da UFRJ. E a gente vê aqui, ó, que nesse estudo que ela fez, eu não encontrei nenhum mais recente. Nesse trabalho explora-se a construção de um portfólio, uma carteira de investimentos, né, baseado em fatores de estilo, mais especificamente o fator de valor, ou seja, olhar os preços das ações e ver se existe alguma vantagem analisar os preços das ações para a Bolsa Brasileira entre os anos de 2012 e 2019. Por que eu gosto desse horizonte temporal? Por que eu gostei desse 2012 a 2019? Porque ele pega um período de queda nas ações, que foi de 2012 até o fim de 2015, e pega um período de alta nas ações, que foi de 2016 até 2019. Então ele pega bem um intervalo de tempo que é isento. Isso aqui sempre cuidem, tá?
Se você for estudar um método de investimento que só mostra resultado ou quando as ações estão valorizando ou quando as ações estão desvalorizando, grande porcaria. Por quê? São momentos de surpresa que mudam a direção das ações. De uma hora para outra. Se você pegar em toda a história, quais foram os momentos de inflexão? Você teve a mudança do regime cambial no Brasil, o dólar passou a oscilar livremente em 2000, o negócio virou. Você teve guerras acontecendo, o negócio virou. Você teve bolha estourando, o negócio virou. Você teve impeachment estourando, o negócio virou. Você teve semana da Cogel estourando, o negócio virou. Você teve inflação global acontecendo, o negócio virou. Então as ações elas mudam de direção, passam a valorizar, desvalorizar por fatores totalmente inesperados. Então você tem que ter um método que funcione para ambos os cenários, positivo ou negativo, tá? E aqui ele pega isso. Então eu achei um horizonte temporal bem escolhido. E isso dá validade para análise. Senão, esse negócio aqui não tem validade nenhuma, tá? Depois a gente vai aqui para a próxima página, página 15, onde a gente tem aqui a delimitação desse estudo. Eu quero explicar no detalhe para que vocês não tenham nenhuma dúvida, tá? Toda análise aqui é limitada ao escopo da Bolsa Brasileira. Não estamos falando do exterior, depois falaremos do exterior. No período compreendido entre 2012 e 2019. Além disso, são excluídos da análise os bancos e as seguradoras. Depois eu vou explicar o porquê que são excluídos da análise, tá? Na página 37, a gente vê aqui, que o portfólio é construído com ativos. O que é o portfólio? A carteira de investimentos. É construído com ativos da Bolsa Brasileira a partir do modelo fundamentalista de análise de fatores, ou seja, análise da empresa e não analisar um gráfico, ponto que pisca, que desenho que faz, que pirueta que faz o gráfico, com enfoque nos fatores de valor, ou seja, preço em relação ao quanto vale aquela empresa. Os fatores como direcionadores de valor da empresa são os múltiplos PL, PVP e EV/EBIT. Esses aqui são 3 indicadores que buscam medir como que está o preço das ações em relação a algumas coisas da empresa. Então aqui a gente compara com o lucro que a empresa vem gerando, que contrasta bastante com o que eu mostrei antes no site do Investidor 10. Aqui o preço é contrastado com o valor do patrimônio por ação, VPA. Então, qual é o preço da ação e quanto que vale o patrimônio da empresa dividido por ação? Né? Eu poderia pegar qual é o preço de todas as ações que a empresa tem na bolsa, o valor de mercado, e comparar com o valor patrimonial, o VP, daria no mesmo. Né? E aqui o EV/EBIT ele vai comparar justamente com o lucro operacional. Não é nem o lucro líquido total, não é nem o valor do patrimônio, mas é o lucro operacional, ou seja, o lucro que vem da operação. Excluindo aqui, né, algum tipo de juro que a empresa paga por dívida que ela tenha, algum tipo de remuneração que a empresa recebe por o caixa que está aplicado na renda fixa, tira daqui os impostos a serem pagos, então no EBIT está somente o lucro que vem da operação e a partir disso eles fazem uma análise para verificar se investir em ações baratas com alta margem de segurança faz com que você tenha mais rentabilidade. Tá? Então por enquanto eu mostrei como que funciona essa estratégia. Tá? Esse estudo. Qual é o período compreendido, quais são os indicadores analisados, depois a gente vai aprofundar mais eles. Por que, voltando um pouquinho, bancos e seguradoras não estão incluídos nesse estudo? Porque contabilmente, não tem como você encontrar o EV/EBIT de um banco ou seguradora, porque a contabilidade é um pouco diferente. Então, por isso, eles excluíram da análise, ou melhor, eles colocam na análise, mas separadamente, a rentabilidade de bancos e seguradoras e não colocaram no portfólio principal que eles montaram. E aqui na página 58 a gente vai ver o resultado do portfólio, o resultado dos investimentos feitos seguindo essa estratégia, seguindo essa metodologia. Então, em linhas gerais, enfim, não vou ler aqui 70 páginas para vocês, são 72, mas o que eles fizeram? Eles ordenaram aquelas ações mais baratas com base no PL, no PVP, no EV/EBIT, nesses indicadores e montaram um portfólio com as ações mais baratas. E olha só que interessante, de 2012 a 2019, esse portfólio somente, ele, ignorando então, pegando as ações mais baratas, mas ignorando bancos e seguradoras, rendeu 206%, tá? Intervalo aí de 7 anos. Quanto que rendeu o índice Bovespa nesse período? 103%. Quanto que rendeu a renda fixa, o CDI? 101. Então rendeu mais do que o dobro do índice Bovespa e do CDI, lembrando que pegamos um horizonte de tempo isento, com queda e alta nas ações, o que dá validade para o estudo. Mas olha que legal, adicionando o índice financeiro, ou seja, bancos e seguradoras,
a rentabilidade foi de 272%, o que mostra como é lucrativo esse setor financeiro em geral, pegando tanto bancos quanto seguradoras, né? Isso é a rentabilidade acumulada do período. Se eu pegar a rentabilidade anualizada, ou seja, pegar essa rentabilidade acumulada e trazer para uma média anual, a gente tem uma média anual de 9,5% do CDI, 9,6% da média das ações do índice Bovespa, 15,5% desse portfólio de ações baratas e 18,5% desse portfólio de ações baratas, sem excluir o índice financeiro, e que engloba as ações de bancos e de seguradoras. Tá? Então isso nos mostra que olhar para ações baratas, olhar para ações que têm uma margem de segurança, geralmente dão melhores resultados. Tá? Daqui a pouco a gente vai olhar com dados no exterior também. E chegando na página 61 aqui, muita coisa é referência, né? A gente vê as conclusões. Então o resultado do portfólio é satisfatório, tendo excedido o índice Bovespa, o benchmark comum para as carteiras formadas por ações, ou seja, o indicador de rentabilidade média, que é um indicador que a gente usa para comparar a rentabilidade, em cerca de 9 pontos percentuais anualizados, considerando a adição do índice financeiro, e 6 pontos percentuais por ano sem adição do índice financeiro. Se a gente olhar aqui, olha que interessante, o portfólio contemplando o índice financeiro deu quase o dobro da média das ações. Então, isso aqui é só analisando preço, mais nada. Só analisando preço, só investindo em ações com grande margem de segurança. Mas isso aqui é o resultado do Brasil, tá? Uma análise do Brasil. E que pena que é uma análise de curto prazo. Se a gente olha para uma análise nos Estados Unidos, a gente tem uma análise com um horizonte de tempo muito mais dilatado, com um horizonte de tempo muito maior, tá? Se a gente pegar aqui, ó, essa imagem aqui do lado é do livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Tá? E ele mostra aqui o desempenho de diversos tipos de ações, tá? De 1957 até 2012, que é a data de publicação do livro. Tipos de ações que são tipificados de que forma? Com base no índice PE. O que é PE? PE nos Estados Unidos é a mesma coisa que PL aqui no Brasil. Porque no Brasil o índice PL é o quê? O preço da ação dividido pelo lucro da empresa. Só que nos Estados Unidos, se você traduzir, né, uma tradução literal, Price Earnings. Earnings são justamente os lucros. Então, o índice PE e o PL é a mesma coisa. Então, o que eles fizeram? Ó? Eles pegaram a média das ações, o S&P 500, tá? Que é como se fosse o índice Bovespa americano. Pegaram as ações que tinham os mais baixos, dividiram as ações americanas, que fazem parte do S&P 500, que são as 500 ações de maior valor de mercado, maior liquidez, volume de negociação e que dão lucro nos Estados Unidos, dividiram em 5 grupos, tá? Aquelas com um preço em relação ao lucro mais baixo, baixo, médio, alto, mais alto. Então você pega 500 empresas, divide em 5 frações de 100 e você encaixa nesses grupos com base no preço em relação aos earnings, price earnings, ou seja, preço em relação aos lucros. E olha que interessante que a gente viu. O S&P 500, naturalmente, ele engloba todas essas ações, então ele teve uma rentabilidade média, bem parecida com o preço-lucro médio, durante um intervalo aqui de 55 anos. Mas a gente vê que as ações que tinham um preço mais alto em relação aos lucros que elas geram hoje, que geralmente são empresas onde a gente tem uma expectativa de que ela vai aumentar muito o lucro, porque se você paga um preço alto hoje para uma empresa que gera um lucro X, significa que você acredita que o lucro dela vai expandir muito mais que as outras, né? Senão não faria sentido você pagar um preço mais alto. Mas olha que interessante, as ações com um preço mais alto em relação aos lucros renderam menos do que todas as outras. As que tinham preço alto renderam menos, só renderam mais do que tinham o preço mais alto. E você vê que quanto menor o preço em relação ao lucro, menor o price earnings, maior a rentabilidade média durante todo esse período de 55 anos. Né? Então, um horizonte de tempo bastante grande, onde a gente vê toda essa movimentação. A gente vê que é muito distante a rentabilidade. E aqui a gente pode olhar tanto a rentabilidade média anual, mas acredito que fica mais visual, a gente vê a diferença de rentabilidade. Olha só, cada $1 investido em 1957, se você tivesse investido em ações com um preço baixo em relação ao lucro que as empresas geram, você teria $800.
Ao passo que se você investisse em ações com preço alto, ou mais alto em relação ao lucro, você transformaria em apenas $64. Olha que diferença. De 1 para 800 e 1 para 64. E se você investisse na média, você transformaria em $250. Não, $200 aproximadamente, 210 nessa faixa aqui, tá? Então é muita diferença, pelo menos 4 vezes mais dinheiro do que a média, né? Por isso eu ressalto, por isso eu decidi fazer uma live mostrando a importância de você investir em ações baratas. Isso é melhor em termos de mais rentabilidade e também é melhor em termos de controlar o seu risco. Blindar o seu... Claro que você não vai blindar o seu patrimônio das quedas, mas reduzir a sua volatilidade. O que pode blindar é uma aplicação correta do investimento em antiações, da forma certa e na medida correta. Tem esses 2 pontos. Mas aqui você consegue diminuir a volatilidade da sua carteira, diminuir essa oscilação patrimonial. De forma que, se Deus o livre, você passar por uma situação como esse casal está passando agora, você não entre num desespero, sabe? Você tenha essa possibilidade de pegar uma parte do seu dinheiro, que está investido, seu patrimônio, ir lá e fazer o que tem que ser feito, tá? Só não confunda uma coisa. Ação barata é diferente de ação com preço baixo. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para você, tá? Um exemplo muito claro que você não vai esquecer. Vamos pegar aqui o exemplo de Banco do Brasil e vamos pegar um exemplo aqui de Itaú. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Olha só. O preço de cada ação do Itaú é R$ 33,00. O preço de cada ação do Banco do Brasil é R$ 54,00. Qual é a ação mais barata? Banco do Brasil ou Itaú? R$ 54,00 contra 33. Qual é a ação mais barata? A de R$ 54,00. Vinícius, peraí, eu aprendi na escola um negócio diferente. Eu aprendi que 33 é menor que 54. De fato é. Só que você pode perceber, a gente tem aqui número de papéis. O Banco do Brasil tem quase 3 bilhões de ações. O Itaú, ele tem 9 bilhões de ações. Então tem muito mais ações do que o Banco do Brasil. Se você vê qual é o valor de mercado do Itaú, 300 bilhões. E do Banco do Brasil é a metade. Esse número de papéis, ele é completamente manipulável. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Olha só, aqui a gente não tem o caso de agrupamento. Deixa eu ver se a gente tem a gente tem um desdobramento aqui. O que acontece? Olha só, lá em 2018, o Itaú, ele fez um desdobramento, porque a ação valorizou tanto que o preço da ação estava muito alto, e o Itaú ele foi lá e desdobrou. Cada uma ação se transformou em uma ação e meia. Uma ação e meia. Então ele aumentou em 50% a quantidade de ações que tinha em circulação e o preço caiu em 33%, caiu no mesmo fator, na mesma medida. Então esse preço aqui ele é totalmente manipulável. Se uma empresa, inclusive o Banco do Brasil, ele vai fazer um desdobramento de 1 para 2. Cada uma ação vai se tornar 2 ações, vai passar a ter 5 bilhões e 500 milhões de ações e o preço vai cair pela metade. Aí, olha que interessante, o Banco do Brasil vai ter uma ação com preço mais baixo que o Itaú. Mas hoje, o preço do Banco do Brasil é mais alto, só que a ação é mais barata. Por quê? Porque barato ou caro é algo relativo. Você tem que olhar o quê? Alguns indicadores. E aqui que eu vou passar a explicar para você esses indicadores, tá? O EV/EBITDA, você pode ver aqui, ó, se você quiser, tá? Você pode ver. E aqui tem uma adaptação para o setor financeiro, para os bancos. Mas, como não funciona para esses setores, eu vou focar em te explicar 2 indicadores que você pode analisar em todas as ações que você for escolher. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque isso aqui é virada de chave, virada de jogo, tá? Que vai funcionar para qualquer empresa de qualquer setor, tá? Que é o PL e o PVP. Primeiro, por que a ação do Banco do Brasil é mais barata que a do Itaú? Porque o preço das ações do Banco do Brasil é equivalente a menos de 5 vezes o lucro que o Banco do Brasil gera. Ao passo que no Itaú é o dobro. É mais de 10 vezes. Quando eu olho para o Banco do Brasil e contrasto o preço em relação ao quanto vale o patrimônio, é 0,94. Ou seja, olha que interessante. Se você quiser investir nas ações do Banco do Brasil, não é recomendação para você, mas você vai estar comprando uma ação de um banco que vai lucrar mais de 30 bilhões em 2023, que tem o preço abaixo do valor do patrimônio. Ou seja,
Qual é o patrimônio, o valor patrimonial ou patrimônio líquido, é a mesma coisa, do Banco do Brasil? 165 bilhões. Você consegue comprar esse banco por 156. É como se tivesse uma ação, uma nota de R$ 165 e você fosse lá e fizesse um Pix de 156 para ganhar essa nota de 165. Não tem nexo, é uma oportunidade descarada. Então, ao passo que o PVP do Banco do Brasil está 0,94, do Itaú está 1,78. Quase o dobro. Então você percebe que mesmo com uma ação com preço mais baixo, o Banco do Brasil é mais barato. Vamos olhar aqui os indicadores para que você tenha domínio sobre esses indicadores. Domínio, isso é o mais importante. Mas antes da gente pegar esses indicadores, eu quero mostrar um indicador geral das ações. Indicador geral das ações. O indicador geral das ações aqui é este aqui, ó. O índice PL da Bolsa de Valores. E aqui eu vou explicar por que as ações do Brasil estão absurdamente baratas, tá? O que é o PL? É o preço dividido pelo lucro, tá? Então, o preço da ação dividido pelo lucro da empresa. Então, você pega, vamos pegar um caso aqui do Banco do Brasil. Eu pego o preço da ação, multiplico pela quantidade de ações que a empresa tem e vou chegar no valor de mercado. Isso aqui é o preço total da empresa, 156 bilhões na Bolsa de Valores, tá? E divido pelo lucro que a empresa vem gerando. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, o lucro que gerou nos últimos 12 meses, ó, 33,3 bilhão de reais. Se eu fizer isso, eu vou chegar no PL, tá? Que é justamente esse indicador aqui, ó. Então esse PL nos mostra qual o preço em relação ao lucro que a empresa vem gerando. Só que isso parece um pouco abstrato, né? O preço da ação é equivalente a menos de 5 vezes, 4,69 vezes o lucro que a empresa gera. Isso é um pouco abstrato. Mas vamos tornar isso um pouco mais palpável. Vamos olhar para o contrário do PL. O indicador que geralmente a gente olha é justamente o PL, mas vamos olhar para o LP. Porque o LP, e se você sempre olhar assim, vai ficar muito mais fácil, tá? Principalmente se você estiver começando. O LP nada mais é do que a forma como você vê a remuneração do imóvel que você tem. Por exemplo, caso tenha. Digamos que você tenha um imóvel que o preço, o valor de mercado dele é R$500 mil, tá? E você recebe 25 mil por mês, por ano, perdão, de aluguel. Então como é que você descobre o lucro L que você está tendo com o aluguel desse imóvel? Em termos percentuais. Pega o lucro que você tem com o aluguel, 25 mil, divide por 500 mil. Assim você vê o quê? A rentabilidade do seu investimento. Então, qual que é o preço de mercado? Qual que é o preço hoje desse imóvel se eu quisesse vender? R$500 mil. Quanto que eu estou tendo de lucro? Quanto está entrando para mim de lucro desse imóvel? O valor do aluguel, 25 mil. Então você vê o quê? O resultado é 0,05, multiplica por 100, chegamos a percentual 5%. Esse é o lucro que você tem com esse imóvel que hoje vale R$500 mil. Agora vamos pegar o caso do Banco do Brasil, tá? Uma forma simples de fazer essa conta é, se eu tenho PL e eu quero encontrar o LP, eu divido 1 pelo PL. Isso aqui é um joguinho fracionário, joguinho de fração. Então eu vou pegar 1 dividir por 4,69. Olha que interessante. Eu chego e multiplico por 100 para transformar em percentual. E olha que interessante, eu chego nesse resultado, 21,32. Vinícius, o que significa esse 21,32? Esse 21,32 significa que o lucro que hoje o Banco do Brasil está gerando equivale a 21,32% do preço da ação hoje. Que é aqueles dados que eu peguei para você. 33 bilhões, 33,3 divide por 156 bilhões, vai dar mais ou menos aí esses mais de 20%. Então você vê que a empresa, olha que interessante, você vê que a empresa tem um lucro equivalente a mais de 20% do preço desse ativo. Então, significa que
Se você compra ações do Banco do Brasil e o Banco do Brasil mantém o seu lucro constante, a empresa tem de lucro mais de 20% do valor que você aplicou. Isso é bom ou isso é ruim? Aí você tem que começar a contrastar. Bom, se eu pegar o meu dinheiro e investir no Tesouro Selic, eu vou ganhar 11 alguma coisa, daqui a pouco eu vou estar ganhando 10 ou 9. Se eu pegar o meu dinheiro e investir no CDB de um banco que está quase falindo, eu vou ganhar o quê? 14, 13, e ainda esse negócio pode falir. Se eu pegar e investir numa debenture, vou ganhar o quê? De uma empresa aí, numa situação relativamente boa, talvez uns 12%. Uma empresa que está numa situação ruim, talvez uns 15%, e um negócio próximo da falência. Eu comprando ações do Banco do Brasil, eu tenho um lucro atual de 21,32% em relação ao preço que eu pago pela ação. É atrativo ou não é? Bom, coloca você nos comentários. Coloca é ou não é. É atrativo ou não é? Na minha visão, é óbvio que é atrativo. Por quê? Porque eu tenho um lucro que equivale a mais de 20% do preço que eu pago. O que é uma valorização de mais de 4 vezes maior do que o exemplo que eu dei do apartamento. Então isso aqui é o preço em relação ao lucro. Se eu pegar o preço em relação ao lucro médio da bolsa, então pegar o PL do índice Bovespa, que pega a média das ações, o PL é 7,8 vezes. Então eu vou pegar 1 dividido por 7,8, multiplico por 100, significa que o lucro que as empresas que fazem parte do índice Bovespa estão gerando em relação ao preço das ações é 12,82%. Você consegue onde 12,82%? Daqui a pouco o juro vai estar 11, vai estar 10, vai estar 9, você não consegue mais encontrar essa rentabilidade. Somente no mercado de ações. Por isso que o mercado de ações está extremamente atrativo. Entende? Por isso que as ações estão baratas. Até porque com a nossa taxa Selic agora caindo, o lucro das empresas deve subir. E se o lucro das empresas sobem, o PL cai. E aí abre mais oportunidade de valorização nas ações, de distribuição de dividendos por parte das empresas e assim por diante. Agora quero que você entenda o que é o PVP. Ele é bem mais simples de a gente entender. Tá? O PVP nada mais é do que o preço em relação ao quanto vale o patrimônio. Eu mostrei antes, né, o valor de mercado em relação ao valor patrimonial. Então pensa comigo, uma empresa que tem um lucro, vamos olhar aqui, ó, o lucro do Banco do Brasil, que tem um lucro crescente, né? 2016 muita coisa mudou, 17 principalmente, do Banco do Brasil. Várias coisas que tinham deixado lá, já deveriam ter sido passadas para o Banco Central, porque o Banco do Brasil foi o primeiro Banco Central do Brasil. Se deixaram algumas coisas politicamente interessantes na alçada do Banco do Brasil para poder ter intervenção política e na época do governo Temer foi tirado. De lá para cá a gente vê um crescimento constante, exceto 2020 que foi um impacto geral, né, no mercado, mas um crescimento constante nos lucros da empresa. Então o lucro da empresa crescendo nunca deu prejuízo, sempre deu lucro, mesmo quando o banco foi praticamente assaltado. Faz sentido o preço da ação? Está sendo negociado por um preço que é abaixo do quanto vale seu patrimônio? Eu não vejo sentido, tá? Vamos pegar outro caso, Sanepar, que eu falei que já valorizou bastante, né? Olha aqui, 0,92, está ainda mais barato que o Banco do Brasil. Será que faz sentido uma empresa ela ter um preço atual equivalente a 92% do quanto vale seu patrimônio, sendo que, olha esse gráfico de crescimento dos lucros. Uma constante, só teve problema aqui na crise hídrica, 2020, tá? O Sâmara do álcool gel não atrapalhou muito a empresa, foi mais a crise hídrica. E de 2021 para 2022 foi por conta do aumento do juro muito grande, aumentou o juro da dívida da empresa e a empresa teve um lucro um pouco menor. 23 falta o quarto trimestre ainda aqui, hein? Falta o quarto trimestre ainda aqui. Então, o lucro deve ser 1,4, 1,5 bilhão da Sanepar, recorde disparado em 2023, né? Será que essa empresa faz sentido ela estar sendo negociada por um preço abaixo do seu patrimônio? Então são essas duas principais métricas que você pode usar para você analisar ações e ver se elas têm margem de segurança, ver se elas estão baratas, pega, faz o LP, compara isso com o CDI, com a taxa de juros. Você vai ver se o LP estiver acima da taxa de juros, é sinal que essa empresa ganhou atratividade. Se estiver abaixo, quer dizer que não ganhou atratividade nesse momento. Se estiver próximo, já começa a ser interessante. Olhou o preço em relação ao patrimônio. Claro, tem alguns setores que não faz sentido olhar. Seguros, não faz sentido olhar o preço em relação ao patrimônio. Tem empresas que têm o PVP mais alto porque elas ou têm pouco patrimônio ou porque usam as instalações de outra empresa. BB Seguridade usa a instalação do Banco do Brasil, então praticamente não tem patrimônio.
Né? Você pega empresa, serviços odontológicos, por exemplo, Odontoprev, tem um PVP altíssimo. Só que isso é um problema? Não, é porque ela tem pouco patrimônio. Então, depende um pouquinho do caso. PL vai funcionar para qualquer empresa, PVP para a maioria delas. Tá? E EV/BIT para uma quantidade menor. Por isso que eu foquei em mostrar essas duas. Né? É justamente por isso que faz sentido você focar em ações baratas que tenham margem de segurança. Maior potencial da rentabilidade, maior comprovação da rentabilidade no Brasil, maior comprovação da rentabilidade no exterior e mais segurança no seu investimento. A ideia, existem várias formas de você investir, tá? Mas a ideia é você pagar barato por um lucro que já existe. Muita gente investe sem levar o preço em consideração. Te pergunto, você compraria um carro por qualquer preço? Só porque é um carro bom? Você compraria uma empresa, uma loja na sua cidade por qualquer preço, só porque é uma loja boa que você gosta? É óbvio que não, né? Você tem cérebro. Então por que uma ação você compraria a qualquer preço? Muitas vezes você está pagando caro por um lucro que nem veio. Eu vou mostrar um caso aqui. Ó. Eu não entendo o ser humano que investe na Gol. Um exemplo, tá? Tem outras empresas. A Gol, por exemplo, olha que interessante, ela tem um PVP negativo. Significa que o preço em relação ao valor do patrimônio é negativo. Só que vamos parar para pensar comigo. Tem como o preço de uma ação ser negativo? Tem como assim eu te vender algo? Presta atenção. Tem como eu te vender algo e eu te pagar para te vender algo? Porque se eu tenho algo que o preço é negativo, para eu te vender eu vou ter que te pagar. Não tem como o preço de uma ação ser negativo. Concorda comigo? Porque ninguém vai querer vender, vai pagar para vender. Pô, se eu tenho que pagar para vender, eu fico comigo esse negócio aqui. Eu não gasto. Então, se o PVP é negativo e o preço não tem como ser negativo, matemática básica, o VP é negativo. Isso significa que o valor do patrimônio da Gol é 22 bilhões de reais negativo. Aqui não faz sentido você pagar 3,4 bilhão por uma empresa que vale menos 22 bilhões. E olha, histórico de lucro, que maravilha, coisa linda. Prejuízo atrás de prejuízo. Você vai olhar um histórico de longo prazo, lucro, olha, lá de vez em quando. O negócio de aviação é muito complicado. O nível de dívida é extremamente elevado. Então, por que é que você vai entrar num negócio como esse? Só que se você entra em onda de, não, agora o turismo vai voltar, agora a aviação vai se dar bem, é para você entrar e sair. Quando você não analisa os indicadores com profundidade, você acaba fazendo bobagem, você acaba fazendo porcaria. Então, uma margem de segurança, um preço baixo, não quer dizer que a ação vai subir. Não quer dizer que a ação vai valorizar, não quer dizer que a empresa vai pagar mais dividendo, não. Quer dizer que a sua relação de retorno ponderado ao risco é muito mais favorável. O seu risco é muito menor justamente porque o preço está mais baixo. Se o lucro da empresa cair por algum fator que ninguém determina, por alguma surpresa, o preço não vai desabar justamente porque o preço já está defasado. Certo? E se você quer investir com tranquilidade, se você quer investir e ter resultado consistente, esse é o tipo de empresa que eu considero melhor para se investir. Tá? Esse é o tipo de empresa que eu considero melhor para investir. Então considere investir em ações que tenham preços baixos e, por consequência, uma boa margem de segurança. Tá bom, queridos? Ficou claro o conteúdo que eu passei aqui? Se sim, manda aqui embaixo. Ou melhor, primeiro, clique em gostei. Toque em gostei, porque esse simples toque faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, assim a gente consegue ajudar mais gente, tá? Além disso, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo, tá? Para que você receba os nossos próximos vídeos. A gente está sempre divulgando vídeos com bastante conteúdo, efetivamente para te ajudar. E se você quer aprender como analisar ações passo a passo dentro de um evento onde eu vou mostrar como você faz para conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no Brasil e no exterior, para crescer sua renda passiva mais rápido, ao mesmo tempo que você multiplica o seu patrimônio com consistência e previsibilidade, toca no link que está aqui embaixo na descrição, você vai para uma página, nessa página você insere seu e-mail, tá? O aprendizado é muito mais profundo que você viu aqui, talvez tenha gostado, talvez não, mas é muito mais profundo, com muito mais material, com muito mais ferramenta, com muito mais passo a passo para você, onde eu vou te mostrar tudo isso. Um evento online, gratuito, sem enrolação e diferente de todos que já participou na vida. Vou te dar inclusive uma estrutura pronta para você começar já a lucrar nas altas quedas da bolsa no primeiro trimestre agora de 2024. Tá bom, queridos? É isso. Vamos para cima que é só o começo. Deus abençoe você e suas famílias e vamos para cima. Quero te ver lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Quero te ver sempre em alta.